Capítulo 851, A Determinação de Luocha. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. Quando Situbai viu Situ Luocha se voluntariar, ele soltou um suspiro profundo de alívio, quase caindo no chão. Às vezes, quando um artista marcial enfrentava uma situação de vida ou morte, sua atitude poderia se aproximar de um dos dois extremos. Um seria se tornar destemido, não temendo a morte nem o perigo. Eles vinham principalmente de origens mais pobres e contavam com esse tipo de índole para aproveitar as chances de sorte, ficando finalmente mais fortes. E depois havia aqueles que valorizavam sua própria vida. Esses tipos de pessoas frequentemente vinham de grandes seitas e teriam desfrutado os recursos infinitos desde a infância. Eles já haviam desenvolvido um senso inerente de superioridade, então como eles estariam dispostos a morrer? Situbai era este último tipo. Como um artista marcial em seu nível, ele tinha uma vida que duraria vários milhares de anos. Pelo tempo que quisesse, ele poderia desfrutar de uma vida mais luxuosa do que a de qualquer rei mortal deste mundo, suficiente para satisfazer por 100 vidas. Assim, ele nutria sua vida, e essa também era a razão pela qual ele achava o olhar de Situa-Otian tão insustentável. A tosse fria de Situa-Otian caiu como um trovão nos ouvidos de Situbai. Situbai balançou e ele quase foi derrubado no chão. Situbai preferiria ser chamado de lixo por Situa-Otian ou desapontá-lo do que morrer. Conforme ele se lembrava da conversa fiada de 3 meses atrás, quando ele disse que poderia pressionar Li Ming até a morte, mesmo depois de ele ter avançado para a destruição da vida, ele queria arrancar sua própria boca. No final, Situa-Otian não mandou Situbai para o palco. Situbai valia muito mais do que o garotinho vestido de vermelho. Situbai tinha pouco mais de 70 anos, não muito mais do que Situa-Oiui. Ele tinha uma pequena chance de alcançar o Reino Mar Divino no futuro. No entanto, por causa do ataque mental de hoje, suas chances de alcançar o Reino Mar Divino se tornaram muito mais escassas. Além disso, o ponto mais importante era que, embora Situbai fosse mais poderoso que o garotinho vestido de vermelho, ele não era muito mais forte. Se o garotinho vestido de vermelho pudesse suportar o segundo ataque de Li Ming, então o Situbai seria capaz de aguentar 5 ataques. O resultado ainda seria o mesmo. A força de combate de Li Ming não seria muito afetada. Como uma potência do Reino Mar Divino, Situa-Otian não era um idiota. De acordo com seu plano original, mesmo se Li Ming e Situa-Oiui fossem semelhantes em força, ou talvez Li Ming fosse um pouco mais forte, sua condição física sofreria depois de ter que passar por 20 a 30 lutas. Pequenas feridas ou desgaste se acumulariam em seu corpo. Isso era inevitável. Ele havia preparado de 20 a 30 marionetes assassinas com o propósito explícito de cansar Li Ming a todo custo. Ninguém era capaz de lutar como uma marionete assassina, que não sabia o que era a exaustão. No entanto, depois de observar mais de 20 partidas, Situa-Otian foi capaz de confirmar que Li Ming tinha uma habilidade aterrorizante. E isso era autorrecuperação. Com a visão de Situa-Otian, ele não deveria ter descoberto isso tão tarde. Mas a capacidade restauradora de Li Ming vinha do portão da cura. Era de um sistema de cultivo além do entendimento de Situa-Otian. Mesmo agora ele só era capaz de especular sobre essa capacidade de Li Ming. Ele simplesmente não foi capaz de identificar por que as habilidades regenerativas de Li Ming eram tão fortes. A verdadeira essência de Li Ming em seu corpo superava em muito a de um artista marcial normal. Não apenas isso, mas ele também poderia absorver rapidamente a energia de origem do céu e da terra, rapidamente suplementando qualquer energia que consumisse. Isso fazia com que sua resistência atingisse um grau terrível. Além disso, a defesa física e a vitalidade sanguínea de Li Ming eram extraordinárias e ele usava a armadura do Imperador Demônio. Mesmo se ele fosse afetado por um ataque daquelas marionetes assassinas, mais da metade desses efeitos teriam sido evitados de qualquer maneira. Ele teria recebido apenas uma pequena ferida devido ao choque.
Se um artista marcial comum continuasse com isso por 20 ou mais lutas, essas minúsculas feridas devido aos choques se acumulariam e tornariam instável a energia circulando dentro de seu corpo, fazendo com que sua verdadeira essência diminuísse. Mas a vitalidade sanguínea de Li Ming era vibrante e exuberante. Com o apoio do portão da cura, sua habilidade de restauração era completamente anormal. Mesmo pequenas feridas eram cicatrizadas em velocidades ridículas. Em outras palavras, aquelas 20 lutas que Li Ming havia lutado há pouco só tinham efeitos mínimos sobre ele. Mesmo que Li Ming tenha consumido um pouco de sua energia, ele ainda estava constantemente acumulando energia. Depois de tantas batalhas, nas quais ele matou seus inimigos, ele se tornou como uma besta viciosa ancestral, sinistra e maligna, seu ímpeto parecendo ter se fundido com o próprio mundo. Essas batalhas fizeram com que ele alcançasse o pico em outra categoria de combate. Esse maldito garoto. Situa Otian fez uma careta. Ele não se culpava por sua estupidez, ele sempre foi cuidadoso. Esse método de batalha rotativa para desgastar Li Ming era razoável e indiscutível, mas o único fator que ele nunca esperava era que Li Ming fosse na realidade uma aberração anormal. Saia! Situa Otian gritou para o insustentável Situbai. Depois de obter esse perdão, Situbai correu para longe com o rabo entre as pernas, absolutamente assustado. Neste momento, enfrentar Situa Otian era uma forma de sofrimento. Ele só odiava que ele não pudesse crescer outro par de pernas e fugir ainda mais rápido. Os olhos penetrantes e brutais de Situa Otian varreram todos os artistas marciais remanescentes. Mesmo as várias marionetes assassinas restantes ficaram assustadas. Embora elas já estivessem aqui preparadas para morrer, nenhuma deles queria enfrentar aquela besta viciosa em forma humana, Li Ming. A pressão que Li Ming criava era simplesmente grande demais. Ninguém podia ver a menor esperança de ganhar. Era como quando um prisioneiro condenado à morte enfrentava a guilhotina e suas pernas finalmente tremiam. Era porque o brilho frio da lâmina daquela guilhotina era excessivamente opressivo. Este era um medo nascido da intenção assassina. Um bando de lixos. Situa Otian não pretendia mandar essas marionetes restantes para a batalha. A mais forte delas era apenas um pouco melhor que o garotinho vestido de vermelho. Ele não queria enviá-las inutilmente e permitir que Li Ming acumulasse ainda mais energia. O grande emissário demoníaco na verdade não baixou a cabeça. Em vez disso, ele olhou de volta para Situa Otian com confiança em seus olhos. De seus olhos, Situa Otian não podia sentir medo algum, mas sim um traço de determinação. O grande emissário demoníaco não era como essas marionetes assassinas. Ele tinha pouco mais de 70 anos e tinha uma pequena chance de alcançar o reino mar divino. Em face da morte certa, era extremamente raro para alguém conseguir manter sua compostura calma. Primeiro demônio, você pretende subir ao palco? Perguntou Situa Otian. O grande emissário demoníaco juntou as mãos. Se Sua Majestade precisar, então este oficial irá para a batalha. Oh! Você não tem medo da morte. Este oficial falhou repetidamente contra Lin Lanjan. Embora eu tema a morte, também temo que minha determinação e confiança sejam arruinadas. Bom. Situa Otian mostrou um olhar apreciativo. Um artista marcial que quisesse alcançar os maiores poderes teria primeiro que ter um coração firme para as artes marciais. Se eles fossem alguém como Situbai ou o garotinho vestido de vermelho que tremiam e vacilavam ao enfrentar uma partida decisiva, então eles poderiam simplesmente esquecer alcançar um limite mais alto. Mesmo se o talento de Situbai ultrapassasse o do grande emissário demoníaco, quando ele tentasse avançar para o reino mar divino, ele encontraria um demônio em seu coração que nasceu no seu medo mais profundo de Li Ming. Um demônio no coração que tinha a forma de Li Ming teria poder e domínio inacreditáveis. Era provável que Situbai fosse derrotado por esse demônio em seu coração e ficasse obsessivo. Para entrar no pico das artes marciais, era preciso fortalecer sua determinação e suas próprias crenças. Isso porque, para subir ao pico das artes marciais, eles teriam que encontrar dificuldades sem fim para começar.
Situa Uchiha não pretendia mandar o grande emissário demoníaco para uma batalha que ele certamente perderia e morreria. Seus olhos se voltaram para Situa Luosha e ele viu nele uma determinação similar. Quando a Situa Luosha viu a Situa Uchiha olhar para ele uma segunda vez, ele implorou mais uma vez: Majestade, por favor, permita que Luosha vá para a batalha. Situa Luosha era diferente dos outros. Embora ele parecesse solene, ele realmente tinha confiança que derrotaria Li Ming. Este partida não significaria uma morte certa para ele. De todas as pessoas presentes, ele era um dos inigualáveis e orgulhosos filhos do céu que o reino divino de Azura estava criando. Não havia negócios no reino divino que ele tinha que lidar. Sua única missão era cultivar. Enquanto permanecesse focado, ele tinha uma grande chance de alcançar o reino mar divino dentro de 20 anos. Isso é realmente uma retaliação do destino. Situa Uchiha soltou um suspiro profundo. Situa Luosha era um dos seus excelentes ascetas. Seu valor era até mesmo próximo ao de um ancião supremo do reino mar divino. Se ele morresse, seria uma perda significativa para o reino divino de Azura. Situa Uchiha olhou para o céu e suspirou. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele nunca teria se tornado inimigo de Li Ming. Mas agora o reino divino de Azura já estava montando o tigre. Eles não podiam mais recuar. Como uma potência do reino mar divino e um digno imperador divino do reino divino de Azura, seria incomparavelmente ridículo se ele implorasse pela misericórdia de um reino a um júnior na primeira etapa da destruição da vida. Mas, se isso pudesse resolver a situação do reino divino de Azura, então o Situa Uchiha desconsideraria toda a vergonha em fazer isso. Mas agora, o problema era que tentar aliviar sua inimizade não tinha nenhum significado. Pedir desculpas agora era na verdade o mesmo que admitir a derrota e o mesmo que dizer que o reino divino de Azura não poderia lutar contra Li Ming, mesmo se eles desconsiderassem todos os custos para fazê-lo. Perder o prestígio nacional era uma questão, mas a questão-chave era: poderia Li Ming de fato abandonar essa animosidade do passado? Se ele se tornasse um mais alto sob os céus, ele não retaliaria contra o reino divino de Azura. O reino divino de Azura tentou empurrar Li Ming para um beco sem saída várias vezes. Pensando nisso, se Situa Uchiha estivesse na posição de Li Ming, ele também não deixaria isso acontecer. O que está acontecendo? Por que o reino divino de Azura não está mandando ninguém para a próxima partida? Depois que o garoto vestido de vermelho foi derrotado por Li Ming, um quarto de hora havia se passado e não tinha nenhuma reação no barco velocidade divina do reino divino de Azura. Não havia ninguém saindo para a batalha. Envie a sua cabeça. Aquele garotinho vermelho era um dos eruditos imperiais do reino divino de Azura. Agora até mesmo um erudito imperial morreu. Ele foi morto em apenas 2 movimentos por Lilanja. Ele não foi capaz de se sustentar por 5 tempos de respiração. Esse menino é simplesmente um monstro. Qualquer um que vá contra ele morre. Se eu pensar sobre isso, aqueles mestres nas etapas da destruição da vida do reino divino de Azura provavelmente ficarão assustados. Eles podem fazer as malas e ir para casa um pouco, para que possam chorar e dormir esta noite. Aquele que falou era um príncipe do reino divino da Forja Sublime. Seu talento era comum e suas palavras eram como as de um canalha. Mas, confiando em seu passado no reino divino da Forja Sublime, ele não temia que suas palavras ofendessem o reino divino de Azura. Isso é possível, caso contrário, como eles poderiam atrasar por um quarto de hora? Você sabe, quanto mais tempo se passa, mais benéfico é para Lilanja. Eles estão apenas dando a ele mais tempo para se restabelecer em sua condição máxima. Você está tagarelando como um idiota porque você pode? O que você quer dizer? Quanto mais tempo passa, mais benéfico é para Lilanja. Você não percebeu que nessas 21 partidas, Lilanja nem parece ter consumido energia. Em vez disso, a força de sua aura emitida pela sua intenção assassina está se acumulando mais e mais. Um aparece, então morre, 2 vão, então 2 morrem. Todos os artistas marciais presentes eram heróis de elite do continente. Mesmo que seu cultivo fosse baixo, eles ainda eram personagens incomparáveis. Das gerações de suas seitas.
Sua visão era naturalmente melhor que a de um artista marcial comum. Alguém com menos de 30 anos que havia acabado de chegar à primeira etapa da destruição da vida realmente fez com que todos os mestres nas etapas da destruição da vida do reino divino de Azura sequer ousassem lutar contra ele. Apenas que tipo de coragem era essa? Não apenas isso, mas essa era uma batalha contínua e o pior desses artistas marciais estava classificado entre a 160, 170 posição no mandato do céu e o mais forte deles estava entre os 50 primeiros no mandato do céu. Mesmo assim, todos eles foram completamente mortos por Li Ming. Não apenas isso, mas Li Ming não parecia ter consumido nenhuma energia. Em vez disso, sua intenção assassina só se acumulou, cada morte se sobrepôs à última até essa intenção ascendeu aos céus, parecendo que estava mudando o mundo em si. Agora, de frente a esse Li Ming no palco, até mesmo os famosos anciãos das seitas de quinto grau se sentiam assustados, seu couro cabeludo formigando devido ao terror.